Potencial hidrelétrico. O potencial elétrico é determinado pela diferença de nível. Quanto maior a diferença de nível, maior o potencial hidrelétrico. Nos Estados Unidos, nas montanhas rochosas, às vezes você vê aquelas barragens hidrelétricas que elas são. Tem pouca água ali, o reservatório é pequeno, porque o rio também é pequeno, às vezes é um rio com a região muito seca, então o rio é um rio que só tem água uma determinada época do ano, tem um volume pequeno, mas ele consegue fazer a barragem porque o declive é muito grande. Eles pegam uma garganta, um, um local lá de um vale muito profundo e põe, aí sim, constrói uma hidrelétrica muito alta e aquilo acaba tendo um grande potencial hidrelétrico porque o declive é muito alto. E outra que você tem o aproveitamento do potencial hidrelétrico é determinado pelo volume, o volume represado. Tá? Então, nós temos um caso em que nós temos a combinação disso daquela que foi por muito tempo a hidrelétrica que mais gerava energia no mundo, que é Itaipu. Itaipu continua funcionando, porque Itaipu aproveita ali, naquela região, a formação de um vale bastante profundo, com uma queda d'água importante do Rio Paraná. Inclusive, a gente sabe que nós tínhamos ali, quem conheceu, os mais antigos conheceram as sete quedas, né? Sete quedas do Rio Paraná, que foram que deixaram de existir justamente pelo fechamento pela formação do Lago de Itaipu, determinada pela barragem de Itaipu. Né? Então você aproveitou ali tanto o efeito da possibilidade pelo terreno de acumular uma grande quantidade de água acumulada, quanto a declividade que favorece você fazer uma usina com o melhor aproveitamento do potencial hidrelétrico, com maior é uma situação física, tem um potencial hidrelétrico também muito grande, em algumas regiões do São Francisco. Então você tem o Rio São Francisco, ele tem fases, dependendo do relevo que ele atravessa, do volume de água que ele tem, dos afluentes que ele recebe, ele vai ter lugares onde ele tem um maior potencial hidrelétrico. Cachoeira de Paulo Afonso, por exemplo, foi um dos primeiros a ser aproveitado, porque ali existia uma cachoeira, então existia um cânion. Depois tem um outro cânion abaixo, que hoje é a hidrelétrica de Xingó, que também aproveitou um grande potencial hidrelétrico ali. E tem um lago que não tem tanto potencial hidrelétrico, que é uma região que não tem uma declividade muito grande, que é a barragem de Sobradinho. Mas a barragem de Sobradinho ela tem a grande vantagem dela regular a quantidade de água, já que o Rio São Francisco é um rio sazonal, ele varia muito a quantidade de água entre a chamada época das chuvas e a época de seca. A época das chuvas corresponde ao verão no hemisfério sul e a época de seca corresponde ao inverno no hemisfério sul. Então ele acaba sendo um regulador. Mas ele inunda uma grande área. Você sabe que para formar a barragem de São Bradinho, várias cidades da Bahia, várias cidades, importantes cidades da Bahia, tiveram que ser deslocadas, porque a área ocupada pelo lago é muito grande. Então ele acaba, por conta dessa área, embora não tenha uma declividade muito grande, ele acaba desenvolvendo um potencial hidrelétrico interessante também, embora não seja a principal função dentro do sistema de São Francisco, a principal função da barragem de Sobradinho não seja a geração hidrelétrica, ela é mais de regulação da água que vai abaixo para assim, aí sim as grandes usinas hidrelétricas, Taparica, Paulo Afonso e Xingó, possam ter um melhor aproveitamento, possam ter um fluxo melhor de água durante todo o ano para ter uma geração mais estável de energia elétrica. Né? Então, isso vai variar. Aí, você diz, pô, qual é o potencial hidrelétrico brasileiro, qual é o potencial hidrelétrico global? A energia hidrelétrica, ela sempre foi tida como uma energia bastante limpa. Não só limpa, como barata. Ela é muito barata. Depois que você instalou a usina, o custo dela é muito baixo. Você não tem nenhum elemento, você não tem que. Você tem uma energia nuclear, você tem que ter lá a pastilha lá do urânio lá, enriquecido, disponível, que ele gasta, é um combustível que você gasta, as usinas térmicas tanto mais. Né? É, as eólicas têm um problema de manutenção muito alto, embora tenha baixado muito ultimamente, tá? E tem o problema também da intermitência do vento.
Então, isso todas as outras formas de energia têm problemas mais sérios do que a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é uma energia, além de limpa, ela é bastante barata, é um ótimo aproveitamento e é o aproveitamento mais antigo que nós temos da humanidade. A humanidade já tem uma longa convivência com o potencial energético da queda d'água, da mecânica dos fluidos. Que basicamente a gente aproveita. O nosso fluido mais comum é a água, nossos rios. No Brasil, no mundo hoje, tem. O mundo, a maior parte dos países tem limitações. Você pode, por obras técnicas, no caso de Três Gargantas, que hoje é a maior hidrelétrica, tiveram que fazer muita deslocação de terra lá para fazer. Foi uma grande obra do governo chinês que conseguiu fazer a hidrelétrica no Rio Yangtze, a maior hidrelétrica do mundo, e lá não tem esse negócio de tem licença ambiental, não tem licença ambiental, vai andar, vai tirar terra. O governo é autoritário e determina e estamos conversados, não existe essa questão. Os Estados Unidos têm algum potencial hidrelétrico, mas não tão acentuado, porque a região de melhor relevo dos Estados Unidos ela tem o problema de ser bastante seca, né? Com cursos d'água pouco perenes e tal. E eles resolveram também não pegar o Rio Colorado, por exemplo, teria um grande potencial hidrelétrico, mas teria que inundar áreas que seria problemático do ponto de vista da paisagem, do ponto de vista das populações que moram ali, tudo, inundar represar aquelas áreas de uma maneira ao melhor aproveitamento do potencial hidrelétrico. Aí no Brasil hoje nós aproveitamos quase todo o potencial elétrico, quase todo não, mas uma grande parte do potencial hidrelétrico. Nós tivemos muitos projetos de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que aproveita aquele riachozinho que cai naquele valezinho. A gente conhece bem o relevo, tanto da Bahia quanto. A Bahia, quando eu falo, a Bahia não o litoral, mas a Bahia mais para o sertão da Bahia, oeste da Bahia. Minas Gerais, então, nem se fala. Minas Gerais tem PCHs que não acabam mais, a própria CEMIG lá explora as PCHs, né? Rio Grande do Sul, a gente conhece esses valezinhos, né? Minas e Rio Grande do Sul são especialmente pródigos, né? Na região serrana do Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, aquele vale que ele tem uma declividade muito boa, ele é uma corredeira, às vezes tem uma cachoeirinha, né, uma pequena cachoeira, e o vale é fechado, ou seja, tem sempre coxilhas ou montanhas nas laterais. Isso facilita muito a construção de pequenas barragens hidrelétricas e dá um aproveitamento interessante, embora, claro, que elas são chamadas pequenas centrais hidrelétricas, porque o volume d'água, que também é um fator a ser considerado, o volume do fluido, é muito pequeno, por isso o potencial hidrelétrico não é tão grande. Os nossos rios de maior volume estão todos na Amazônia. São principalmente o Tocantins, que nasce no centro-oeste, o conjunto que depois vai formar um rio só, o Tocantins-Araguaia. O Araguaia é um rio mais de planície, o Tocantins é um rio mais de planalto, mas vão se encontrar. Eles deram origem, lá no Pará já, à usina Tucuruí. A usina Tucuruí foi feita ainda no tempo que não se ligava muito para essas questões ecológicas e tal, de direitos sociais, direito de as populações que estão acostumadinhas com o lugarzinho e tal, todo esse excesso de cuidados que nós temos hoje, que a meu ver é um excesso. Belo Monte foi um típico caso de excesso, como Giral já foram um caso de excesso, no caso do Rio Madeira, a grande usina de Giral, lá entre Amazonas e Rondônia, no Rio Madeira. O Rio Madeira é o rio que atravessa a capital de Rondônia, Porto Velho. E é um rio importantíssimo na Amazônia, é um dos rios mais caudalosos, digamos assim, na Amazônia. E nós temos o conjunto Xingu-Tapajós. O Xingu-Tapajós ele tem uma grande declividade e um enorme volume de água. São os rios que nascem no Mato Grosso e vão desaguar já no baixo curso do Amazonas, como deságua o Tocantins. O Tocantins também deságua, onde forma o Tucuruí, logo antes do rio chegar no rio Amazonas, no estado do Pará. Esses aí têm um potencial hidrelétrico fantástico. Nós poderíamos ainda dobrar a produção hidrelétrica. O Brasil é um dos países que tem a planta hidrelétrica
tem uma das maiores participações na geração total de energia, por isso nós não somos tão dependentes de energia termoelétrica. Mas o problema aí que nós entramos agora, para explorar isso, nós entramos num problema de questões ecológicas, questões de os povos daqui, os povos dali, quanto vai inundar de floresta, aí vai gerar metano, uma série de discussões que se exagera, que se faz no carnaval, porque vai matar tudo, vai matar os passarinhos, vai matar a fauna, a flora, os índios e vai morrer todo mundo, vai ser um descalabro. Não é nada disso. Tudo isso se faz com manejo, que se faz com controle. Claro que tem que evitar erros como a usina de Balbina, que foi construída lá ao norte de Manaus, né? E que realmente ali foi um erro de projeto. Pegou uma área do rio lá que tem baixa declividade, então tem que fazer um lago muito grande para uma geração relativamente pequena. Então não valeu a pena fazer aquele represamento. Muita gente acha que não valeu a pena, alguns podem achar que valeu a pena. É evidente que nós não vamos pegar, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira e fazer um grande represamento do Rio Negro, porque nós estaríamos inundando uma área de floresta virgem ali, de uma floresta muito cuidada, aquela região. É quase que um santuário, inclusive de biodiversidade. Tem que ter cuidado com essas questões de biodiversidade. Mas as áreas do Xingu e do Tapajós, elas já são utilizadas para agricultura fartamente, para agropecuária. Já são áreas de agropecuária, já são áreas de floresta secundária, e não são tão assim centrais para a questão da biodiversidade da Amazônia. Então, ninguém pensa em fazer uma usina no Rio Negro, por exemplo, mas que seria inimaginável hoje como foi lá atrás. Ninguém disse, poxa, vamos represar o Rio Negro aqui em São Gabriel da Cachoeira, porque tem um bom declive e porque tem um volume de água absolutamente fantástico. É incomparável, por exemplo, com o São Francisco, e muito mais perene também. Né? Os rios da Amazônia são com volumes d'água quase que oceânicos, são volumes de mares, não são volumes comparáveis mais com os mares do que os cursos de água doce mais comuns. Então, potencial há potencial, mas hoje é uma resistência muito grande. E essas usinas que aproveitaram esse potencial do Rio Madeira e do Rio Xingu, que é o caso de Belo Monte e Giral, eles diminuíram o potencial. Como é que diminui o potencial? Você faz a chamada usina a fio d'água, usa uma tecnologia que você aproveita a correnteza da água. Né? Então você faz uma barragem muito menor, inunda uma área muito menor. Né? Basicamente você cria uma pequena resistência ali, o tempo de colocar a turbina que vai girar, mas você vai aproveitar não todo o potencial de declive e não todo o potencial de volume d'água. Vai aproveitar basicamente a correnteza do rio. Essa é a chamada usina a fio d'água. Mesmo assim, esses rios são tão fantásticos que eles conseguem dar um volume significativo de energia. Mas, evidentemente, se você represasse o Tapajós em determinados pontos, ou o Xingu, ou o Madeira em determinados pontos de maior declividade, como já expliquei, por exemplo, São Francisco, o potencial varia de acordo com a altura do rio. De acordo com o ponto de declividade do rio. Três Marias, por exemplo, nas nascentes, o rio está pequenininho, mas ele tem uma declividade maior, então Três Marias é importante até hoje na geração do Complexo São Francisco. Aproveitar toda a potencialidade dos rios da Amazônia seria realmente um acréscimo de energia muito, muito grande para o Brasil, um potencial elétrico maravilhoso, mas às vezes pode não ser interessante do ponto de vista estratégico do país. Eu não comprometeria a biodiversidade da bacia do Rio Negro por suas especificidades, como do Rio Quari, de alguns outros também, que têm essas especificidades. Mas no caso do Madeira, do Xingu e do Tapajós, eu acho que nós merecemos uma rediscussão para melhor aproveitamento desses rios,
para que o Brasil possa expandir, possa continuar tendo como matriz principal, como fonte principal, a matriz hidrelétrica, a matriz limpa hidrelétrica. Que é limpa, esse negócio de metano, foram erros de projeto no passado, que não houve um desmatamento prévio da área sendo inundada, isso gerou uma reserva de metano, realmente pela decomposição da matéria verde que havia no leito inundado, e questões de deslocamento e tal, de área de ser desmatado, que, a meu ver, são perfeitamente administráveis. Não existe um desastre ecológico ligado a isso. Não temos nenhum desastre ecológico ligado a Itaipu. Ninguém fica falando. Depois que inundou, só tem gente saudosa. Oh, mas o tempo das 7 quedas. Sim, 7 quedas. Bom para as vistas, né? Para enxergar. Mas tem foto, né? O pessoal guardou até. Tem até vídeos. Na verdade, tem até movimento das pessoas afetadas por barragens, né? Uma espécie de sem-teto das barragens. Mas eu vou ficar muito na ideia física do fenômeno, né? Então, é uma diferença de potencial, para pegar a ideia do potencial, porque tem uma água que está acima e ela vai correr, seja pelo fluxo do rio, isso já gera trabalho, então se explorava moinho d'água, né, para fazer um trabalho mecânico, se usava. E tu pode também fazer uma turbina e gerar eletricidade com isso, né? Então, claro que hoje em dia a forma mais eficaz de usar a energia potencial da água que está alta, né, é gerar eletricidade. E isso tem um problema só, que é ou gerar lagos que diminuem, então, as terras, ou ainda desabrigam pessoas que viviam naquelas regiões, ou ainda exigem que haja uma exploração planejada de retirar a madeira para que ela não apodreça depois de afogada e morta, né? Mas há o problema de transportar. Então, o Brasil é um país muito grande, né? E que a necessidade de consumo está principalmente concentrado na região sudeste. Então, fazer barragens na Amazônia para levar energia para o sudeste é possível, é viável, né? Mas se perde muita energia na resistência elétrica do fio, vamos dizer assim. E claro que a estrutura é muito grande, é longa, né? Não é, a barragem é cara, então é um investimento de alto custo no início, que gera geralmente um endividamento, então tem um custo, inclusive financeiro, significativo. Leva muitos anos, às vezes, né? Algumas barragens levaram 10 anos, 8 anos, um tempo bastante longo. Claro que é um investimento de longo prazo e de longo retorno, e depois que ele passa a ser efetivo, ele gera riqueza de maneira relativamente barata, exige só a manutenção, que também não é assim tão cara. Mas mesmo assim há esse problema. E há também o problema de ser muito concentrado, né? Então, se tu depende de 1, 2, 3, 4 barragens ou de um sistema, se chove pouco naquela região, os reservatórios ficam no limite e chega um momento em que, na verdade, tu não consegue mais produzir uma quantidade significativa de energia, ou simplesmente não consegue, né? Claro que todo mundo deve lembrar da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que nós tínhamos que desenvolver uma maneira de estocar o vento para aproveitar a energia eólica. Por incrível que pareça, ela não estava totalmente errada, porque tu pode utilizar a energia eólica para, se quiser, há outras maneiras de fazer isso, mas se tu quiser, tu pode pegar a energia e bombear água para cima. Tu tá guardando a energia eólica. Aquela energia eólica que veio na hora que tu não precisava, tu pode usar para bombear a água rio acima para poder utilizar. Então, tu estocou a energia eólica sob a forma de energia potencial hídrica, né? Inclusive, nós falamos aqui um programa que tem feito muito sucesso. Uma outra forma moderna de fazer isso é o combustível sintético.
Você pode usar aquela energia, ela pode ser intermitente quanto for, não há problema nenhum, ela vai produzir combustível sintético através do aproveitamento do CO2 que está no ar. Né? Não tem É, problema nenhum. conforme avance a tecnologia de baterias, né, também alguns tipos de baterias estão sendo pensados justamente para esse reservatório de, não precisa ser leve, pode ser uma coisa grande, não muito eficiente, mas que pode ser liberado numa boa velocidade, que esse é o problema de muitas baterias, não é só a baixa densidade energética, também a baixa potência de liberação da energia, então há uma série de dificuldades, mas que há projetos, há soluções em estudo. Então, a energia eólica combinada com a energia hidroelétrica, né, combinada com a energia química, né, todas essas energias que a gente está falando, todas elas, na verdade, são energia solar, né, que vai ter diversas formas de se expressar. Então, planta cana é energia solar, porque a cana faz fotossíntese e transforma alguns elementos em um material que pode ser queimado. Né? Energia hídrica, ou seja, evapora a água de um lugar baixo e chove num lugar alto e depois corre de volta. E a gente pode utilizar esse retorno. Energia eólica, aquece um lugar, esfria um lugar, o vento indo do sistema de alta pressão para o de baixa pressão, gera então a possibilidade de a gente explorar esse fluxo. Todas essas energias são energias solares, que a nossa usina de fusão nuclear do Sol. Né? E, claro, não podemos desprezar as energias nucleares de fissão, que é uma tecnologia que nós já temos. Existem a possibilidade de fazer pequenos reatores que podem reduzir. E que é absolutamente limpa, né? Olha, absolutamente limpa, eu não diria, mas ela é a mais limpa de todas. Por quê? Porque tu pode controlar muito bem, é muito pequeno o volume, né? E já há projetos de usinas que evitam o problema de, e se falhar a refrigeração? Há uma maneira de tu planejar a usina de tal maneira que ela seja intrinsecamente segura. Mas e se começarem a pegar o material físsil, sei lá, urânio enriquecido para fazer plutônio, para fazer armas nucleares? Bom, aí é uma questão de se abrir para a fiscalização, né? Havendo esse controle internacional, não haveria... questão de segurança, já existe órgão de segurança para isso. E há quem diga que o Brasil deveria entrar para os países com armas nucleares. Eu não sou um especialista na área, só registro a controvérsia. Porque o pessoal hoje em dia gosta de dizer que tudo tem uma resposta óbvia e que aquela é a única possível. Eu não acredito nesse pessoal. Só porque a gente pode fazer aqui potencial solar direto, que eu quero dizer. Nós temos muito fotovoltaico solar direto. Tanto fotovoltaico como termovoltaico, né? Se as pessoas usarem energia solar só para esquentar pela metade a energia do seu chuveiro, né? Já ajuda. Já ajuda muito. Sim, veja bem, a gente pode fazer o potencial eólico e tal, mas hoje a gente está aqui com o potencial hidroelétrico. Então, o potencial hidroelétrico eu acho que fica claro para o Brasil, mas isso é uma questão também global, de que é uma questão de mecânica dos fluidos, é basicamente uma questão de mecânica dos fluidos, que quem quiser se aprofundar, estude mecânica dos fluidos, vai entender todo o processo, e que no Brasil, especialmente, há esses 3 sistemas gerais. É um quarto sistema que é o litorânico, mas é um baixo potencial e são áreas também muito densamente povoadas, às vezes não vale a pena fazer. Se tem feito alguma coisa, fizemos em Itapebi, agora no Jequitinhonha, que é o sistema leste, que é os rios que correm diretamente para o Oceano Atlântico no sistema litorâneo, que tem baixo potencial hidrelétrico, em geral, considerado o país. Aí nós temos o Planalto Brasileiro, que é o potencial mais explorado, que inclui Itaipu, inclui Furnas, inclui os sistemas do São Francisco, que ele tem os problemas de Planalto. E o problema do Planalto brasileiro, basicamente, é a sazonalidade climática,
Então nós temos esses problemas aí de bandeira vermelha e coisa e tal, ligados a isso. Há uma seca, há uma baixa pluviosidade em um determinado ano na estação chuvosa, então vai faltar água na estação seca, e aí nós vamos ter problemas de geração desse sistema que é o maior potencial instalado, né? É o potencial instalado que efetivamente está gerando energia e que está mais próximo também dos centros consumidores, como você bem chamou a atenção. E aí, dentro da Amazônia, você tem duas coisas diferentes. Vamos fazer essa diferenciação. Uma é os sistemas do Alto Madeira, do Xingu e do Tapajós, que já são áreas bastante exploradas e bastante povoadas. São áreas de grande exploração. É a nossa grande fronteira agrícola, inclusive. E não há nada de errado com isso. Ela é feita com manejo, ela é feita com cuidado, ela é feita hoje, o Brasil detém as mais avançadas tecnologias de manejo do solo, de manejo do Código Florestal. O brasileiro também é altamente avançado, ele é preservacionista, não há problema nenhum nisso. Então nós temos uma exploração ecologicamente correta dentro do que é possível, por exemplo, na região do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, que é ali as nascentes do Xingu e do Tapajós. Então, até nisso, até o fato de ser essa ocupação, também vai permitir uma distribuição melhor, porque você vai distribuir próximo também, Regis, nessas regiões. Agora, claro, eu pessoalmente seria contra, por exemplo, pelo conhecimento que eu tenho, de explorar o potencial, por exemplo, do Rio Negro. Por quê? Porque o Rio Negro, embora tenha um volume muito grande, embora tenha uma declividade em certas áreas muito grande, ele primeiro vai ter esse problema que você apontou, que ele vai estar muito longe das regiões consumidoras, exceto Manaus, mas Manaus tem outra lógica, já tem Baubina, já tem outras redes que chegam a Manaus. A própria Giral hoje já chega a Manaus por linha de transmissão, ou deve chegar, não sei se está prontas as linhas de transmissão. E isso é uma realidade. Mas teria esse problema no Rio Negro da distribuição, distribuir muito longe, redes muito extensas, que é uma perda energética e todo o problema do custo dessas linhas de transmissão e de manutenção dessas linhas de transmissão. E teria um problema maior, a meu ver, que é de que a região do Rio Negro, até pelas suas características de diferenças de altitude e tudo, tem uma biodiversidade especialíssima. Talvez única no planeta, talvez a mais rica biodiversidade do planeta esteja nesse complexo entre a bacia do Rio Negro e a bacia dos Solimões, que é o Alto Amazonas, né? Então, essas bacias realmente há que se ter um cuidado maior com elas. Há um aproveitamento hoje, a ideia de aproveitamento no Peru do Alto Amazonas. O Alto Amazonas é menos complicado, porque já são regiões bem mais. São regiões. A floresta é mais rala lá, ela já sofre influência dos Andes e até tem. Porque é formado pelos degelos ali, né? Os degelos sazonais dos Andes. Então é outro complexo, é outro sistema. Mas no Brasil, realmente, eu acho complicada essa exploração massiva dessa parte da bacia amazônica. Outra parte da bacia amazônica eu já sou extremamente favorável. Tem feito, quer dizer, nós temos aproveitado esse potencial hidrelétrico, mas aproveitado muito abaixo do potencial. O potencial instalado de Belo Monte e de Giral é muito menor do que o potencial total que poderíamos explorar dessas bacias. A usina de Belo Monte, ela funciona geralmente a 1/3 da capacidade, né, quando muito, pelo problema de não ter basicamente reservatório, ela é quase de fluxo, né? Mas o que eu queria dizer é que eu dei o exemplo de que, na pior das hipóteses, a gente poderia utilizar, por exemplo, a energia eólica, que ocorre na hora que talvez a gente não precise, não seja no horário de pico, para bombear rio acima, mas isso é uma ideia, assim, conceitual. Na prática, o que se faz é, durante as horas em que eu tenho a energia eólica disponível, né, eu não preciso utilizar a água da represa, e eu posso, então, ir represando. Na hora que parou o vento, aí eu utilizo a água da represa. Então, tem uma administração complexa do sistema, né, e que na prática já faz isso. Então, a Dilma, ela não entendeu que nós estocamos o vento. Como é que nós estocamos o vento? Quando se usa o vento, não se precisa gastar tanto o reservatório da usina hidroelétrica. E essa questão de administrar
Por isso é que eu insisto, tem que pensar o sistema, que no Brasil é privilegiado e pode contar bastante com usinas hidrelétricas, mas tem que pensar como um sistema integrado, que alguns têm algumas vantagens, alguns têm alguma sazonalidade, e o sistema como um todo precisa ser robusto. E lembrando, ele tem que dar conta da hora de pico. Esse é um dos problemas também. O consumo de energia não é igual o tempo todo. Aí há várias ideias de como se manejar isso. Ou já existem várias técnicas de manejar isso. Uma delas, por exemplo, é dar preços diferentes conforme o horário, não apenas na época de seca dar um preço, na época também o horário que tu vai gastar energia pode ser remunerado ou penalizado conforme esteja mais próximo do horário de pico ou mais distante. O assunto do programa é o potencial hidrelétrico. Nós podemos criar o potencial hidrelétrico artificial. Aí você deu o exemplo da eólica, poderia ser solar, poderia ser. Existe uma ideia de que você poderia aproveitar a água do Araguaia, que é um rio de planície, mas com um grande volume d'água, e bombeá-lo, principalmente nas épocas de chamada seca no Brasil Central, para atingir as nascentes do Rio Preto e do Rio Grande, que são são os dois, talvez os mais importantes afluentes do São Francisco. Isso regularizaria a questão do São Francisco, e talvez nós necessitamos disso em algum momento, até para a transposição do São Francisco, que já está funcionando. Então, em algum momento, talvez essa ideia vai ter que ser colocada em prática, aproveitar o Araguaia, que tanto o Araguaia quanto o Tocantins, eles são tributários do aquífero Guarani. As suas nascentes, elas, além da chuva, elas recebem esse fluxo contínuo de estar na região central do aquífero Guarani, que corresponde principalmente a Goiás e Tocantins. Então, você está numa região de vento, né? Não é região de muito vento, não, mas pode-se usar solar também, pode-se pegar e gerar o vento mais acima e transmitir, enfim. Isso formas de fazer, você pode pensar 1000 formas de fazer, você pode botar até uma usina nuclear ali e gerar energia para jogar para cima, porque aí existem outros benefícios na bacia do Rio Preto e do Rio Grande, que não só a potencial hidrelétrico, mas é que ali é uma área de alta irrigação e falta água para mais projetos de irrigação, para ter uma produtividade fantástica na agricultura, né? Eu conheço a região oeste da Bahia, realmente é um oásis, é uma coisa fantástica, o potencial de agricultura ali, um planalto perfeito, basicamente com a terra que tratada ela rende muito bem, de altíssima produtividade, e que falta água. São grandes rios, o Rio Preto e o Rio Grande, mas que não dão conta de toda a demanda que existe ali, no próprio lugar, e a demanda do São Francisco, pela água desses dois rios, né? Que essa água dos dois rios ela é responsável por grande parte da geração hidrelétrica, embora não tenha barragem, nenhum dos dois tem barragem, até talvez por questões até de conformação, nenhum dos dois tem barragem. Mas eles contribuem enormemente para as barragens do São Francisco. São fundamentais. E eles têm o problema de que justamente não chove nessas cabeceiras, o volume desses rios diminui justamente na época seca de todo o sistema da Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco ela tem uma mesma época, desde Minas Gerais até o oeste da Bahia. Então, todos os afluentes do São Francisco têm seca na mesma época. Por isso que a gente tem problemas no inverno brasileiro de geração de energia, porque a bacia do São Francisco, sobretudo, além de outras bacias do Brasil Central, como Furnas e tal, também serem afetadas por esse clima único, digamos assim, essa definição de estações secas e estações chuvosas do nosso Brasil Central, do nosso Planalto Central, que é hoje a região com potencial hidrelétrico mais explorado. Então, com os devidos incentivos e sem tumultuar o setor elétrico, hidrelétrico, podemos dizer que o mar não vai virar sertão, mas parte do sertão talvez vire lago de reserva.